Você está assistindo ao programa Café com Direito, aqui na sua TV Master, a primeira e única, toda nossa, e nossa dos paraibanos. Eu sou baiana, mas já me assumo como paraibana. Como eu gosto de dizer e eu faço questão de frisar, o programa Café com Direito tem um objetivo de ampliar o seu conhecimento jurídico, mas também de acompanhar a evolução do direito. Todos falam de conhecimento popular que o direito muda a cada dia. E muda até de forma lenta, porque não consegue acompanhar a evolução da sociedade, da questão cultural e a necessidade mesmo do cidadão brasileiro. Então, para isso, eu trouxe como convidado hoje o advogado Rinaldo Mozalas para falar sobre as mudanças, esse novo Código de Processo Civil que está aí para sair, que muitas críticas já são feitas, elogios também, mas estamos aqui diante da pessoa certa. E esse programa hoje, como vocês podem perceber, está sendo gravado do Zarinha Centro de Cultura, claro, da livraria Esquina das Letras. Rinaldo Mozalas, muito obrigada por fazer parte do programa Café com Direito, de se dispor a discutir, a falarmos sobre esse tema, que é a evolução, que é a mudança desse novo Código de Processo Civil. Se é que vai sair e quando vai sair. Eu que agradeço, Sheila, o seu convite, sempre generoso, e coloco à disposição para responder suas perguntas. E é claro, como o programa é Café com Direito, não poderia faltar o cafezinho. E a gente vai tomar um cafezinho enquanto o Rinaldo fala e tenta responder mais ou menos como anda, em que situação, qual é hoje o posicionamento, qual é o andamento desse projeto, né, da mudança do novo Código de Processo Civil. Sheila, esse projeto do novo Código de Processo Civil, ele já foi votado no Senado e devidamente remetido para a Câmara dos Deputados, sendo escolhido lá a comissão para que seja feita a análise do projeto que foi remetido já pelo Senado e ver se vai fazer algum acréscimo, alguma modificação desse projeto que já veio já com emendas daquelas que foram feitas pela comissão inicialmente dos juristas nomeados pelo presidente do Senado, José Sarney. Quando você fala que houve já algumas mudanças dentro desse processo legislativo, essas alterações que estão ocorrendo ao longo de todo esse processo, a emenda, uma aprova, outro reprova, qual delas está tendo maior repercussão? Na verdade, essas questões de mudança que foram feitas do Senado, desde do projeto original e está sendo remetido agora para a Câmara dos Deputados, são mais questões de ordem técnica mesmo, não tem muita modificação daquele contexto que foi estabelecido originariamente pela Comissão de Juristas. Na verdade, essa comissão de juristas ela é formada por várias pessoas e, por conta disso, há umas certas contradições e incoerências dentro da redação originária do projeto. Então, isso aí já foi, de certa forma, corrigido, já dentro do Senado, foi remetido para a Câmara dos Deputados, mas eu creio ainda que vai sofrer algumas alterações, inclusive substanciais, porque tem muita coisa que está sendo trazida no Código de Processo Civil que ainda é incoerente, que ainda não mostrou o motivo por qual está sendo proposta algumas mudanças. Então, falar especificamente sobre propostas, sobre mudanças, o ministro da Justiça, recentemente, ele atribuiu a morosidade da Justiça ao fato, eu diria, não de forma isolada, mas colocando a responsabilidade no advogado e também a quantidade de recursos. No seu caso, que trabalha com isso, que está no dia a dia, você concorda com essa afirmação? Concordo em parte. Na verdade, o recurso ele contribui realmente para fazer com que o processo demore mais. Mas eu acho que isso não é o principal gargalo da justiça. O gargalo da justiça ele vai muito além de uma questão de normas jurídicas, questões de regras pontuais que estão sendo propostas. Ele tem uma essência bem maior do que isso. E eu acredito que o principal defeito realmente da tramitação hoje junto ao Poder Judiciário, fazer com que o processo hoje dure mais de 10, 15, 20 anos, é uma questão mais de cultura do que uma questão de regra jurídica. Então, realmente, se a gente tem a possibilidade de se recorrer, é porque é justo o recurso. O recurso tem 4 razões de ser que são muito nobres. Uma delas é tentar evitar o erro do ser humano, que na figura do Estado é representado pelo juiz. Tem a possibilidade também de fazer uma restrição ao abuso, as arbitrariedades que podem ser cometidas por quem se diz e se intitula juiz, e também tem uma função bem mais nobre que é de uniformizar a jurisprudência. Você tem a condição de submeter
um processo que vem da primeira instância a um órgão qualificado para que se pronuncie acerca daquele ponto ali e possa definir realmente qual é a interpretação da regra jurídica. Então eu acredito que é muito grave você querer cessear o recurso. O que você deve fazer é disciplinar e educar a forma como são interpostas e são apresentados aí esses recursos, penalizando aqueles que fazem mau uso da interposição recursal. Como a gente começou a pergunta colocando um pouco de responsabilidade aos advogados, a nós os advogados, eu vou citar aqui um trechozinho da oração aos moços de Rui Barbosa, que referiu-se aos magistrados da seguinte forma: nas mãos de quem os autos penam como as almas do purgatório ou arrastam sonos esquecidos como as preguiças do mato. Estaria essa afirmação feita há basicamente quase 2 séculos. Poderíamos aplicar ainda hoje essa crítica feita por Rui Barbosa aos magistrados? Isso acontece hoje? Também faz parte dos entraves da celeridade processual? A gente não pode acreditar somente isso aos magistrados, mas eu diria sim que contribui também. Eu acho que a vontade de se mostrar independente, ela muitas vezes é confundida com a prestação jurisdicional que é contrária aos tribunais superiores, e isso vai fazer com que simplesmente o jurisdicionado ele tem que esperar muito mais a tramitação processual do que se ele resolver seguir aquele órgão que está lá em cima, que já resolveu qual é a posição a ser adotada para aquele caso concreto, já definiu qual é a posição e o juiz ele insiste ainda em julgar de forma contrária. Não que eu esteja dizendo que o juiz ele seja dependente do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, mas o que eu digo é que quando eles estabelecem qual é a posição a ser adotada, se ela não for seguida agora, vai ser alcançada em sede recursal. Então você julgar hoje contra o STJ, contra o STF, casos idênticos, de forma contrária àquilo que foi definido pelos tribunais superiores, você vai estar simplesmente aí proporcionando uma duração processual bem mais longa do que poderia ser a caso estivesse seguindo essa linha dos precedentes superiores. Quando a gente começou a questionar onde estão os entraves, você mencionou da importância que tem os recursos para a tutela efetiva, né? Uma tutela efetiva e justa, né? Que hoje em dia o cidadão não se pode mais contentar apenas com a justiça, apenas como segurança jurídica, e sim uma justiça, uma sentença justa, né? Mas o novo posicionamento, até o novo andar desse projeto, não seria para restringir esses recursos até a superior instância, que seria o STF, ao STJ? Olha, o novo Código de Processo Civil, na verdade, ela não vai reduzir a quantidade de recursos, não. O único recurso que vai ser subtraído vai ser os embargos infringentes. Então, o projeto do novo Código de Processo Civil não vai ter esse condão aí de retirar essa espécie recursal. A grande inovação que vai ser trazida pelo novo Código de Processo Civil no que diz respeito aos recursos é tirar o efeito suspensivo que, de regra, atinge os recursos. Então, hoje, quando for decidido uma questão na primeira instância, ela já pode ser exigida antes mesmo de terminar o julgamento do recurso. Então, essa é a principal modificação que o Código de Processo Civil vai trazer. Mas, doutor Mozalas, quando é passado essa informação para o cidadão, né, de forma bem simples, quer dizer, se ele tem uma decisão, um acórdão da segunda instância, dizendo que é devido uma indenização, ele vai ter que pagar aquela indenização, e ele recorre, é aceito o recurso, admitido, admitido, onde é que eu volto? Da pergunta. Então, vamos lá. Tá bom, Fred. 4 minutos, tá? Mas, doutor Mozalas, quando o senhor faz a afirmação de que, na medida em que o cidadão ele tem um acórdão em que ele é obrigado a cumprir, a pagar uma indenização, ele recorre e esse recurso é admitido no STF, não tem efeito suspensivo, ele vai ter que pagar a indenização. E aí? Aí depois de uns 6, 7 meses ele tem lá uma decisão sendo favorável e agora uma decisão no que ele não deveria pagar essa indenização. E a coisa julgada? Qual é o peso, qual é a segurança que o tutelado da justiça vai ter nesse momento? Enquanto não for julgado o recurso, não vai ter coisa julgada. Quando a gente diz que o recurso ele não tem efeito suspensivo,
é porque ele autoriza você seguir com a execução até que seja feita a penhora dos bens, mas em regra, esses bens não vão ser alienados, o valor em dinheiro não vai ser liberado. Fica esperando até o julgamento final do recurso. Então, pelo fato de ser interposto um recurso de natureza extraordinária, como é o caso do recurso para o Supremo Tribunal Federal, isso vai realmente impedir o trânsito em julgado. Não vai haver o trânsito em julgado, não vai haver uma formação definitiva de um julgado. Existe sim um projeto de emenda constitucional para fazer com que o recurso ele não impeça o trânsito em julgado, que é um projeto, inclusive, que é defendido pelo ministro César Peluso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Pois é, né? A coisa é polêmica. A gente vai polemizar mais um pouquinho depois do break comercial, que você vai retornar conosco aqui no Zarinha Centro de Cultura, na livraria Esquina das Letras. Um lugar muito adequado para se falar sobre direito. Lugar que é adequadíssimo para eu entrevistar um autor, né, que já está na 4ª edição do seu livro, Código de Processo Civil, pela editora Jurispódio. Sempre lembrando para vocês que aqui em Zarinha tem um projeto maravilhoso, que ele vai trabalhar com o direito, arte, cultura, né? Nesse próximo semestre ele vai estar trabalhando com literatura e direito. E ele já prometeu que para o ano de 2012 também vai trabalhar com filme e direito. É isso aí, o programa Café com Direito, trazendo para vocês informações jurídicas, conhecimento para o seu dia a dia e também um pouco de cultura. Não saia daí, já já retornamos com o programa Café com Direito. A mais de 100 quilômetros da capital paraibana, Campina Grande vira o centro turístico nesta época do ano. A cidade é palco de uma das maiores festas populares do país. Um mês de muito forró, shows musicais, apresentações artísticas da terra. Até o início de julho, cerca de 2 milhões de pessoas deverão passar pelo Parque do Povo, local do São João de Campina Grande. Meu coração cedeu amor, cedeu carinho na solidão. O Tribunal de Justiça da Paraíba está presente neste grande evento do estado, através de um convênio com o Ministério Público e Defensoria Pública Estaduais, Prefeitura de Campina Grande e Secretaria Estadual de Defesa Social e Segurança Pública. O TJPB instalou um juizado especial com competência criminal e civil para atender pequenos conflitos e manter a paz nestes 31 dias de festa. Esperamos que o juizado tenha o efeito de inibir essas ocorrências que são contra a lei. Mas estaremos a postos por erro judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e também a Prefeitura de Campina Grande, que está dando toda essa estrutura. O juizado do forró, como está sendo chamado, utiliza o programa eletrônico de processos. Isso indica redução de custos com o uso de papel. E durante os plantões, conta com juízes togado e leigos, analistas e técnicos judiciários, oficiais de justiça, procurador, defensor público, delegado e policiais civis, técnicos do Instituto de Polícia Científica e policiais militares. Durante o feriado de São João, o juizado especial vai funcionar todas as noites. A intenção maior do juizado é tanto que haverá juízes leigos, é fazer com que essas ocorrências de pequenas potencialidades, elas sejam resolvidas no próprio local. Isso com consenso, com acordo entre as partes. Mas se não for possível, e se o juiz não puder decidir no momento, então obviamente terá que ouvir testemunhas que não estão no local, então será distribuído para os juizados normais. O juizado especial dos festejos juninos vai funcionar das 10 da noite às 4 da manhã, todas as sextas-feiras e sábados, dias de maior movimento no Parque do Povo. A presença da justiça no maior São João do estado e, por que não dizer, do Brasil, deixa campinenses e turistas muito mais tranquilos para curtirem com a verdadeira alegria
que pede essa festa típica do povo paraibano. O Juizado Especial dos Festejos Juninos faz parte de um objetivo maior do TJPB: aproximar o cidadão da justiça. E é a primeira experiência do Juizado de Eventos. Projeto do Tribunal de Prestação de Serviços Judiciários durante as festas populares de médio a grande porte. Então estamos nos deslocando, saindo do fórum, procurando a população, aqueles que almejam, que procuram a justiça. Então estamos começando com Campina Grande. E se surtir isso, iremos também estender para outros locais. Estamos de volta com o programa Café com Direito, diretamente aqui de Zarinha Centro de Cultura, da livraria Esquina das Letras, na companhia agradável e culta do Dr. Rinaldo Muzalas, falando de um assunto que interessa a mim como operadora do direito, a vocês que são operadores de direito e a você também, cidadão, que precisa ou vai precisar da justiça, porque todo cidadão, ou uma vez ou outra, ou para orientar alguém ao lado, algum familiar, vai precisar da justiça. E é importante você ter noção, por exemplo, qual é a duração razoável do seu processo. Que muitas vezes o cidadão, ele busca a justiça e fica naquela ânsia, doutor Rinaldo. Poxa, é o advogado que está demorando, o processo não anda, eu não vejo sentença, é muito tempo, foi distribuído faz 6 meses. Podemos, assim, mensurar, né? Tirando, por exemplo, assim, uma ação, seria uma ação declaratória de inexistência de débito, combinado com danos morais, indenização por danos morais. Qual seria a duração razoável desse processo? Sheila, você está falando até de forma precisa, realmente, porque hoje em dia a gente não fala mais em celeridade do processo. Celeridade do processo é errado falar porque um processo que é muito célere, ele fere as garantias constitucionais e outras garantias que o cidadão jurisdicionado ele vem a ter. Mas o processo deve ter uma duração razoável, não pode ser muito longo para não comprometer o resultado útil da prestação jurisdicional, mas também não pode ser muito rápido para não comprometer as garantias. O processo ele teria um prazo de 15 dias para se apresentar uma resposta, mais um prazo para designação das audiências, o prazo para julgamento e uma duração razoável seria o processo 6 meses, como a gente já tem aqui, por exemplo, na nossa Justiça do Trabalho. Hoje em dia a gente tem um processo que começa em primeira instância, vai até a segunda instância, 6 meses ele já está resolvido. Acredito que esse é um prazo que não é muito longo, mas também é um prazo razoável, um prazo que dá para garantir uma prestação jurisdicional justa, consequentemente efetiva. Você tocou num ponto importante que em um programa ou em outro programa eu sempre gosto de mencionar esse paradigma da justiça do trabalho. Não é a área que eu atuo, mas recentemente eu fui fazer uma audiência trabalhista em nome do escritório e fiquei surpresa porque o juiz marcou a data para me dar a sentença com 15 dias. Isso não só foi aqui em Recife, também está sendo dessa forma. Por que a gente não consegue fazer isso com a justiça comum, com a justiça estadual? Olha, na justiça comum a gente tem umas dificuldades maiores porque o processo ainda ele não é 100% eletrônico. Processo virtual que a gente chama. A gente tem um processo ainda que é físico e essa questão do seu processo físico, ela tem uma tramitação muito mais burocrática do que o processo eletrônico. E além disso também a gente não pode deixar de desconsiderar que a amplitude de matérias que são apresentadas no Justiça do Trabalho, elas são mais reduzidas. Mas isso também não justifica a tramitação processual de algumas demandas que passam mais de uma década
para ser resolvido. Eu acredito que faltava mais uma padronização de entendimentos, uma rotina de trabalho para ser mais bem definida e uniformizada entre os órgãos que compõem o nosso Poder Judiciário, e assim seria capaz realmente de ajudar e muito essa tramitação processual a ser mais célere. Essa nova mudança, esse novo código que tá por sair, que está por vir, vou fazer duas perguntas. Esse que está por vir, eu pergunto, quando há uma expectativa de quando vai entrar em vigência? Primeiro, se vai ser aprovado e quando vai entrar em vigência? E segundo, vai ajudar efetivamente, está acompanhando a nossa necessidade jurisdicional mesmo, ou já nasce precisando de mais uma reforma? Olha, esse processo ele ainda vai ser votado na Câmara, vai ser devolvido de novo para o Senado, e a perspectiva é que passe no mínimo ainda 2 anos para ser aprovado de forma definitiva. Vai trazer de novidade o quê? Mais um valor simbólico, Sheila, porque aquilo que é apresentado pelo novo Código de Processo Civil, a gente já tem no atual Código de Processo Civil. O que vai ter mais é a valorização dos precedentes, que já se começa realmente pelas próprias disposições constitucionais. A gente já tem essa possibilidade, mas já se começa a plantar isso aí de forma mais simbólica. O Código de Processo Civil novo, ele vai vir com essa simbologia de que realmente é necessário valorizar o precedente como forma de praticar a justiça, decidindo os casos iguais igualmente e proporcionando, consequentemente, uma duração do processo mais célere do que a gente tem hoje em dia. Olha, é uma pergunta que eu acho pertinente e que aí eu vou dar uma explorada aí em algo bem pessoal. Você segue a linha ou valoriza a linha de um processo mais, de um direito processual mais técnico ou um direito processual mais substantivo? E aí eu te digo, e aí se você puder justificar, né, eu acho que o telespectador vai agradecer. Eu tenho uma frase que eu sempre costumo lembrá-la, que é que o processo ele vai ser máximo quando se tornar mínimo. É a mesma coisa de um jogo de futebol. Tem que ter o menos possível a influência burocrática dos principais agentes nessa participação para que você possa ter um resultado que seja efetivo. Diz que quando no jogo de futebol o juiz aparece muito, é porque tem alguma coisa que está errada. O processo também. Quando o processo ele começa a aparecer demais, começa a levantar muitas questões de ordem técnica que acabam comprometendo o resultado do processo, tem alguma coisa errada. Então o processo ele deve ser mínimo para que aí sim ele seja grande. E você diria que essa nova reforma, esse novo código, não é mais reforma, esse novo código, ele já vem com essa tendência de valorizar mais a técnica? Não, essa vem com a tendência já de desvalorizar mais a técnica com o objetivo de alcançar mais os resultados. Então essa realmente é a perspectiva, mas eu diria que isso é muito mais do que uma regra jurídica. Isso é mais uma questão de cultura. O juiz, o advogado, o promotor de justiça, enfim, todos aqueles que trabalham com o processo, eles já têm condições hoje, com as regras jurídicas que a gente tem hoje, de fazer aquilo que o novo Código de Processo Civil ele pretende deixar, apresentar isso aí de forma expressa. Então a gente já tem condições de fazer hoje. O que a gente precisa mais é ter mais cultura jurídica na aplicação das regras jurídicas. Isso significa, né, exigir mais dos nossos juízes. Não precisa, a gente já perdeu, quem estuda direito, a ilusão de que vamos ter juízes Hércules, porque não existe mesmo. Mas que vai ser necessário que os nossos juízes se aprimorem mais, se invistam mais em conhecimento, em cultura jurídica. Isso é indiscutível. Agora, outra coisa que está sendo contemporâneo aqui na Justiça do Estado da Paraíba é a preocupação do presidente do tribunal, o Abraham Lincoln, a priorizar, a dar um incentivo na questão da tornar eletrônico os processos. Esse novo código, ele vislumbra isso, vai ser necessário um cuidado mais especial, alguma mudança específica por conta do processo eletrônico, ou ele já entra na era da informática, na era da digitalização? Essa realmente era a expectativa, Sheila, que ele tivesse um detalhamento maior acerca do processo eletrônico. Mas ficou realmente faltando alguma coisa a mais. O projeto está meio carente no que diz respeito ao processo eletrônico, que é importantíssimo. Importantíssimo por quê? Porque a gente tem uma tramitação processual que é muito menos burocrática e exige muito menos uma atividade pessoal, tanto do advogado, quanto do juiz, quanto dos auxiliares da justiça. Então esse tempo que se perde muitas vezes atendendo, falando, indo ao fórum, deixar uma petição, levando para uma publicação, o oficial de justiça dirigindo até uma residência para fazer uma comunicação processual, tudo isso aí é ganho através do processo eletrônico. Então é algo que realmente precisava de uma normatização mais bem definida, mas que entretanto não ficou tão bem claro como deveria ter ficado
desse novo projeto. É, porque até os próprios prazos mesmo, eles vão carecer de uma mudança. E eu acredito que para reduzir um pouquinho esses prazos. Mas a gente está encerrando o programa, eu não podia deixar de lhe perguntar em relação ao novo livro. Por conta desse novo código, já fez alguma alteração nessa 4ª edição? Essa 4ª edição, na verdade, representa mais de 15 mil livros vendidos em todo o território Parabéns. nacional. E ela já traz algumas referências ao novo Código de Processo Civil, de acordo com as modificações que já foram apresentadas pelo Senado Federal. Então, ainda fica aguardando, de certa forma, um posicionamento da Câmara para depois voltar novamente para o Senado, mas já traz algumas perspectivas, alguma crítica com relação a esse novo Código de Processo Civil que está aí para vir também. Doutor Mozalas, a gente agradece a sua participação. Agora fique sabendo que eu vou ter que trazer novamente ao programa Café com Direito, porque até sair de fato esse novo Código de Processo Civil, muita coisa vai mudar e a gente vai ter muito o que discutir aqui na mesinha, tomando um cafezinho no programa Café com Direito. Fica aí o meu agradecimento e também do nosso telespectador. E eu também tenho que agradecer ao Zarinha Centro de Cultura, que nos possibilitou gravar, que vocês perceberam que estamos em locais diferentes, né? Cada dia a gente vai dar uma mudada em locais assim, sempre referenciando ao bom café, a um lugar aconchegante, porque as pessoas me perguntam, o Café com Direito é de manhã? Eu digo, não, Café com Direito é porque, além do meu vício por café, é porque direito, leitura, tem tudo a ver com café. É um ambiente gostoso para se discutir direito, tomar um bom café. E eu só tenho que agradecer aqueles que apoiam o programa Café com Direito, que é a Zarinha, a Selma Fashion, Jonas Lourenço, arquiteto, a Cássio Murilo, fotógrafo, e ao Salão de Beleza, que é o Salão Beleza e Arte. E para finalizar, eu não poderia deixar, né, de dar a última palavra ao meu entrevistado, Rinaldo Mozalas. Eu agradeço mais uma vez, Sheila, o seu convite e me coloco à disposição realmente quando vier um novo código para tirar as dúvidas eventualmente existentes. Pois é, eu vou cobrar outro livro, viu? Porque eu já ganhei a 3ª edição, vou cobrar a 4ª. É isso aí, programa Café com Direito, informação e cidadania com beleza e arte para você. Até a próxima semana.